Olá, meninas, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Do nada o Zoom ficou escuro de novo. Ativem o microfone de vocês. Luísa tá com a câmera desativada, mas eu também não tô conseguindo ver vocês. Deixa eu interromper meu vídeo aqui e voltar para ver se dá certo. Mesmo assim, engraçado, dei uma aula de manhã, funcionou. Agora tá tudo escuro. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Sim. Sim? Você tá conseguindo ver a gente? Não. Ah, tá. Eu sei só que vocês entraram, né? Mariana, Alice, Luiz e Manu até agora. Uhum. Eu não estou vendo vocês. Enquanto os outros entram, eu vou falar. Ai, caindo minhas coisas aqui. Eu vou fazer o compartilhamento de tela, tá? E agorinha eu passo para vocês no finalzinho a nota da prova, tá bom? Tia, a gente já corrigiu a página 23? Acredito que sim. Porque a gente já tá no capítulo 2 e eu no caso eu não vou sem corrigir, né? Corrigiu. Corrigiu sim. Que eu me lembro, acredito que sim. Alguém aí confirma a correção? Que eu me lembro que corrigi. Você não fez ela não, Mariana? Fiz, mas eu acho que não tá corrigida. Certeza? Mas, tipo, a gente já tá lá pra frente, porque você já explicou a página 24, Já. 25. A gente tá lá no capítulo 2. Então. A gente Eu tá lá também acho que não corrigiu. Não? A gente tá lá na página 34. Não Acho que corrigimos, não? Então, vou fazer o seguinte, eu vou priorizar hoje o capítulo 2. Se a gente terminar o capítulo 2 hoje, a gente faz a correção amanhã e continua com ciências, tá? Porque o capítulo 2 é da prova de vocês. Essa semana é prova de história. Vocês estão se lembrando do horário? Aí a gente faz a correção, ou então eu mando a correção, eu gravo a correção e envio. Fica até melhor, né? O que vocês acham? Hein? Meninas? Sim. Pode ser. Pode ser? Sim. Então, bora lá, né? Vamos fazer o compartilhamento de tela. Vamos lá na página 34. Reorganização da política brasileira. Espera aí que eu tenho que organizar a página aqui que eu tirei sem querer. Isso. Que Zoom doido, gente. De manhã eu dei aula na outra escola, ele funcionou. Agora ele tá assim, meio maluco. Meninas, vão lá, abre a página, por favor. Só vou olhar aqui o que é que uma aluna quer, tá? Deixa a cadeira ali. Deixa a cadeira ali. Zaki, deixa a cadeira ali, Zaki. Deixa a cadeira ali. Pra quem você vai trazer a cadeira? Abriram?
Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Reorganização da política brasileira, né? Então, a gente está aqui no segundo reinado. Então, as tendências políticas, gente, Isaac tá em casa, tá? Essa semana ele tá todo em casa, vocês vão escutar gritinhos durante a aula. Tá bom? Olha o grito. As tendências políticas que marcaram os grupos políticos nesse período regencial, vamos lembrar que tinha ficado, então, para governar o Brasil o filho do Dom Pedro, né? Dom Pedro, ele tinha deixado, então, o Brasil voltado para Portugal para resolver um problema de família em relação ao trono português, já que seu irmão tinha tomado o trono de Portugal. Então, ele deixou o Brasil nas mãos do seu filho, Dom Pedro II, que até então tinha apenas 5 anos de idade. Ele atinge a idade de 14 anos, e aí as regências que governaram nesse período enquanto ele era menor de idade, deram um golpe da maioridade, declarando que ele tinha 18 anos, sendo que ele tinha apenas 14 anos de idade, e aí inicia no Brasil o segundo reinado, tá? Só pra gente lembrar aí o que estava acontecendo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Participantes. Os meninos nenhum estão presentes, né? Mirella também não entrou ainda. Então, vamos lá. Então, as tendências políticas que marcou os grupos políticos no final do período regencial, vocês lembram que as regências foram líderes políticos que a maioria deles pertenciam à classe alta, né? Eram líderes de colônias portuguesas, começaram coronéis, envolvidos aí bem com a área da política e administração do governo português, ou do governo brasileiro, e eles começaram então a governar o Brasil por meio de regências até que o príncipe tivesse maioridade para tomar de conta do país. Então, teve aí o final do período regencial, né, que foram mantidos durante o segundo reinado, e aí teve um grupo progressista que aglutinou, né, em torno do Partido Liberal, e os grupos regressistas, que são os que formaram o Partido Conservador, tá? Então, teve aí essa divergência de partidos durante o período regencial, divergência de ideias, né? Cada um defendia uma forma de governo, tá? Como tem um tempinho que nós não vimos isso aqui, a gente vai... Eu estou relembrando com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Os membros do Partido Conservador, que eram aqueles que defendiam a questão da monarquia, que o Brasil deveria ser governado pelo príncipe mesmo, sistema monárquico e tudo, eles eram conhecidos como saquaremas, né? Eles eram representantes mais importantes. Eles viviam na cidade do mesmo nome, Saquarema, que era uma província do Rio de Janeiro. Os liberais eram chamados de Luzias, por causa da revolta liberal que teve em Minas Gerais, na cidade de Santa Luzia, no ano de 1842.
Então, esses dois partidos aí eram os partidos que formavam a elite da época. Eles tinham projetos políticos semelhantes. Então, segundo o político pernambucano Antônio Francisco de Holanda Cavalcante, ele dizia: nada mais parecido a um Saquarema do que um Luzia no poder. Ou seja, porque eles tinham ideias de política bem semelhantes. Então, a principal diferença entre os partidos era relacionada ao grau da autonomia das províncias. Os liberais defendiam a ampliação dos poderes das províncias, os conservadores consideravam a centralização dos poderes nas mãos do governo central, em medida fundamental para a manutenção da unidade territorial. Eu quero que vocês marquem esse parágrafo, tá? O primeiro ministério nomeado por Dom Pedro II foi chamado de Ministério dos Irmãos, que reunia políticos liberais, tá? Então, eu quero que vocês marquem esse parágrafo aí, porque ele é importante. Então, o Ministério dos Irmãos. Tinha os irmãos Andrata, que eram Antônio Carlos e Martim Francisco, e os irmãos Holanda Cavalcante, que eram Antônio Francisco e Francisco de Paula, tá? A Câmara dos Deputados era formada por maioria conservadora. Ela ficou bem satisfeita com essa escolha do Dom Pedro II e, para tentar resolver essa situação com o imperador, convocou-se novas eleições, dissolvendo essa Câmara intitulada por ele. Esse processo eleitoral ficou conhecido como Eleições do Cacete. Por quê? Por causa da violência que teve entre conservadores e liberais e de todas as fraudes eleitorais na época. Aí, gente, a dissolução da Câmara teve uma substituição do Ministério Liberal por um conservador nos primeiros anos do Segundo Reinado. Isso aí teve resultado em uma eclosão de revoltas liberais, porque, é claro, como eles eram grupos muito importantes, eles começaram a revolucionar. Então, no ano de 1842, em São Paulo e em Minas Gerais, teve uma tensão política bem agravada, e o objetivo dessa revolta era provocar a queda do Ministério Conservador, mas sem realizar qualquer questionamento sobre o imperador, tá? Nem apresentar nenhuma proposta de reforma de caráter popular, tá bom? Vocês estão acompanhando bem o que eu estou dizendo? Sim. Então, ó, teve aí a primeira revolução, que era chamada de Praieira, de 1848 a 1850. Teve as nomeações dos presidentes provinciais, tá? E essas nomeações gerou reações negativas em algumas regiões. Por exemplo, a província de Pernambuco, a insatisfação serviu como um estopim para surgir, então, a Revolução Praieira. Então, a elite política pernambucana, né, que era na sua maioria liberal, estava descontente com a nomeação de um conservador para o governo da província e, além disso, existia a insatisfação, né, dos diversos setores de controle do comércio local pelos comerciantes portugueses. Então, o principal jornal liberal pernambucano, que era o Diário Novo, ele teve um papel muito importante nessa época, porque ele fazia toda a intensa oposição ao governo conservador e foi ele que estimulou a reação da população. Então, o movimento ele reuniu um grupo bem diversificado de pessoas, desde grandes proprietários de terras até as pessoas das camadas mais pobres da população. E aí essa diferença de interesses dificultou a união dos revoltosos, né? Porque, pensa, você tem uma parcela de gente classe alta com uma parcela de gente bem pobre. E aí o principal ponto de atrito foi a abolição da escravidão. Então, lideranças populares como Borges de Fonseca e Pedro Ivo Veloso, eles defendiam a abolição da escravidão e isso aí desagradando, né, a elite latifundiária. Já a participação de Praieira representou o fim das rebeliões internas e em 1851 os praieiros eles foram anistiados na tentativa de diminuir os conflitos da província de Pernambuco, tá? Aí a gente chega a um momento que a gente vai chamar de parlamentarismo às avessas e a política de reconciliação, devido a todo esse conflito social. Então,
Aproveitando, né, a ausência de todas as turbulências entre esses partidos, Dom Pedro II ele investiu em uma política de conciliação. Então, ele queria aumentar a governabilidade dele e evitar o fortalecimento das oposições. Gente, quando fala de governabilidade, está falando nada mais, nada menos do que possibilidade de ter pleno poder executivo alcançado dentro do parlamento, tá? Por meio da estabilidade política e estabilidade econômica. Então, no início do governo, o imperador ele havia criado um conselho de ministros para ajudar ele a administrar o Brasil, porque até então ele era jovem demais e exigia dele experiência. Então, no ano de 1847, com a lei número 523, Dom Pedro II, ele estabelece o cargo de presidente do conselho, e a Constituição de 1824 concedia ao imperador o direito de nomear todos os ministros do gabinete. Então, o rei passou a escolher apenas o presidente do Conselho de Ministros, e assim ele exercia o poder moderador e era responsável também pela formação dos ministérios. Essa medida dele complementou a estrutura de poder que permitiu a instaurar um sistema parlamentar, tá? A experiência parlamentarista brasileira foi bem diferente, né, do parlamentarismo inglês, como nós vamos relembrar que na Inglaterra as revoltas foram até piores. Então, os representantes do parlamento inglês, eles são eleitos pelos cidadãos, tá? E já com o partido com a maioria dos votos, aí que eles poderiam indicar quem seriam os ministros, tá? Junto com os ministros, exercer o poder executivo. O papel político do rei era limitado pelo parlamento, mas por que em inglês era assim? Justamente por causa dos conflitos que tinha entre a monarquia e os cidadãos. Já no Brasil, a situação ela foi bem diferente, porque o sistema parlamentar ele foi conhecido como parlamentarismo às avessas, porque o próprio Dom Pedro II que nomeou o parlamento. Então, isso quer dizer o quê? Que define, né, a inversão dos poderes, né, que o poder moderador e a estrutura política criada por Dom Pedro II representavam. Marca esse parágrafo aqui, ó. O parlamento brasileiro estava subordinado à autoridade do poder moderador, que era responsável pela indicação do Conselho de Ministros, portanto, a palavra final era do imperador. Para garantir o apoio político, Dom Pedro utilizou seu poder para comandar o revezamento, né, dos partidos, promoveu uma política de conciliação entre eles. A estabilidade política permitiu, entre 1853 e 1857, a formação de um gabinete de conciliação com liberais e conservadores, e o ambiente estável da política favoreceu o desenvolvimento da economia. Então, marque tudo isso que a tia leu com vocês, tá? Tá tranquilo? Tô falando rápido demais? Pode seguir dessa forma? Como que tá indo? Digam para mim, meninas. Tranquilo. Ótimo. Então, agora, já que os conflitos políticos estavam já organizados, então vamos falar da economia que começou a alavancar. Vamos lembrar que até então a economia no governo português, ela estava com vários problemas devido às regalias que Portugal tinha dentro do comércio, tá? Então, enquanto a produção açucareira ela enfrentava uma crise por causa dos baixos preços, né, do produto de mercado internacional, e também vamos lembrar que a produção da açúcar ela tinha uma concorrência, né, que era o açúcar antilhano. Então, teve um investimento na produção cafeeira, e isso cresceu muito durante o segundo reinado. Então, se o açúcar, que era uma economia forte no país, ela enfraqueceu, então eu vou investir em outro produto. Aí o investimento foi no café. Então, o crescimento, né, a produção cafeeira, ela foi bem estimulada pela expansão do mercado consumidor estrangeiro. E a produção, ela tornou base da economia brasileira na segunda metade do século XIX. Então, o que começou a surgir? Uma grande demanda dentro do mercado internacional. Cresceu a demanda pelo cacau, tá? Pelo algodão, que também contribuiu para o crescimento das exportações brasileiras.
Então, o cacau que é produzido no sul da Bahia era exportado para a Europa e lá ele era transformado em manteiga de cacau e fabricava-se os chocolates. Então, sobre a produção, né, algodoeira, vai destacar aí o aumento da produção dos lucros na década de 1860, foi quando os Estados Unidos, né, que era um dos principais exportadores do produto, eles estavam envolvidos em uma guerra civil, e aí eles abriram espaço para o avanço do produto brasileiro no mercado internacional. Com o fim do século XIX, vai destacar a produção da borracha na Amazônia também, tá? Muito utilizada pelas indústrias europeias, que buscava cada vez mais o látex, né, para a produção de pneus. Então, aí teve um lucro grande, né, dessa atividade extrativista, promoveu aí o crescimento da região também, como também ampliou as desigualdades sociais e as disputas que tinha na região. Sobre a economia cafeeira, a grande novidade é que no século XIX ela foi a expansão, né? Foi o tempo em que teve a grande expansão da região do café, principalmente no Sudeste, e o objetivo dessa expansão era atender justamente a demanda, tá, estrangeira, que era muito crescente. Então, o café no Brasil, ele existia já desde os tempos coloniais, porém a produção e o consumo dele era apenas interno. Lá no século XIX é que o consumo do café foi popularizado na Europa e nos Estados Unidos. Então, lá no Vale da Paraíba, que se encontra entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, reuniu todas as condições favoráveis para produzir café em grande escala. Tanto o clima, o solo, tá? Eles contavam aí com as diversas trilhas durante o período colonial, que possibilitou assim, o escoamento da produção para o litoral. Então, o café era produzido, né, em latifúndios por meio do uso da força de trabalho escravizada, mantendo a tradição produtiva também no período colonial e entre os limites dessas propriedades, tá? Claro que pequenos proprietários de terra usavam da agressividade, tá? Para cima dos seus escravizados, também em cima dos indígenas, tá? E a partir de 1850, o café, então, ele se expandiu para o interior de São Paulo, e justamente, especificadamente para o oeste paulista, nas cidades de Sorocaba, Campinas e Jundiaí e Limeira, onde foram os grandes produtores da região, marca esse parágrafo, tá? A partir da década de 70, 1870, a produção ela se expandiu por São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Barretos, tá? Que é o noroeste de São Paulo, e é onde ocorreu a melhoria das técnicas produtivas, onde eles puderam investir em maquinários, tá? Para facilitar o trabalho, e começaram também a assalariar seus trabalhadores, tá? Principalmente os imigrantes, escravos não, imigrantes. Então, fazendeiros do oeste paulista, eles ficaram conhecidos como os barões do café, porque eles representavam um novo grupo social, tá? Com uma cabeça, uma mentalidade empresarial de prestígio político, porque eles contribuíam muito para a economia brasileira devido à produção que eles faziam. E o grande desafio enfrentado foi o escoamento da produção, porque a necessidade que impulsionou, né, essa parte também impulsionou investimento, principalmente na questão de infraestrutura. Então, foi necessário criar ferrovias, tá? Foram necessário melhorar a questão de exportação do café. Então, o café ele foi importante para a economia, não só pelos lucros, mas também foi o primeiro passo de trazer a industrialização para o Brasil. A gente tem os primeiros passos da industrialização brasileira, que é justamente a instalação das indústrias no Brasil, que elas começaram a ficar bem favoráveis na década de 1840. E aí teve uma nova política de cobrança de impostos, que era os alfandegários, que era conhecido como Tarifa Alves Branco, que foi instalada em 1844. Era uma medida de caráter protecionista que levou os impostos das importações dos produtos
que tiveram concorrentes brasileiros, né, que tivessem concorrentes brasileiros e também produtos que eram muito consumidos no Brasil, tá? Então aí teve deslocamento de capital investido, né, para a compra de povos escravizados, após o fim do comércio atlântico de escravizados em 1850 para os setores da economia, tá? E aí, gente, a Era Mauá, que era o principal empresário desse reinado, foi o Irineu Evangelista de Souza, a fotinha dele aqui. Então, no começo da sua atuação empresarial, ele contou com o apoio do governo e com parceria de investidores e banqueiros ingleses para fundar indústrias e bancos. Então, foi nesse setor de infraestrutura que ele se destacou. Então, ele promoveu melhorias na comunicação, no transporte e também no sistema de iluminação. Os investimentos dele no setor de transporte foram concentrados para organizar as companhias de navegação e principalmente construir rodovias. A primeira rodovia brasileira inaugurada foi no ano de 1854, que ligava o Rio de Janeiro às proximidades da Serra de Petrópolis, município fluminense, e tinha o objetivo ali de escoar todo o café produzido no Vale da Paraíba até o litoral. A estrada, né, de Dom Pedro II, que depois ficou conhecido como Estrada de Ferro Central do Brasil, e a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, também contribuiu muito para esse desenvolvimento da cafeicultura no Vale da Paraíba e também, né, o escoamento dela para o litoral, para ser exportado para fora. Aqui a construção de um viaduto que estava sendo construído lá no ano de 1884. Então, teve aí um crescimento grande, né, da economia nos tempos do empresário Mauá e também a modernização da cidade do Rio de Janeiro. Isso aí trouxe instalação, né, de cabo telegráfico para melhorar a comunicação, tá? Principalmente com o continente europeu. Teve aí um sistema de iluminação pública, a gás, criação das primeiras linhas de bonde. Então, foi um período de modernização, de progresso, mas com pouca durabilidade. Porque uma das principais causas foi as divergências dos pensamentos entre Mauá e a elite latifundiária, que gozava de grande poder político e rejeitava todas as ideias abolicionistas que ele defendia. Então, sem o apoio do imperador e sofrendo com essas oposições, a sabotagem e a manutenção de investimentos se tornou inviável para Mauá e ele acabou falindo. Depois disso, teve outras tentativas de impulsionar a industrialização, mas não teve grande destaque. Então, o setor industrial ele continuou modesto, limitado na região do Sudeste nos finais do Império Brasileiro. E aí, meninos, vamos falar das identidades culturais brasileiras. Então, no ano de 1838, foi criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é o IHGB. Ele é uma instituição de incentivo ao estudo da história e da cultura brasileira, tá? Por meio de financiamento de pesquisadores e também publicação de pesquisas sobre o Brasil. Então, são artigos que são publicados, e isso estava claro para o governo regencial, que era a manutenção dessa unidade territorial, né, de formação do Brasil, como também ligada à construção da memória sobre os acontecimentos, né, da história nacional. Então, Dom Pedro II ele foi um grande incentivador dessas atividades, tá? De caráter histórico e científico. Então, isso ficou funcionando, né? Como mecenas da arte e da ciência. E nesse período, os estudos sobre a história brasileira foi muito influenciada pelo pensamento naturalista alemão. Oi? Não entendi. Senhora tá travando muito. A senhora tá travando muito para mim. Será que é a internet? Provavelmente. Eu estou travando para mais alguém de vocês ou só para Alice? Tá normal para mim. É a sua internet, Alice. Tá normal. Tenta sair e entrar na aula de novo. Mim também. Tá? Então, teve uma... Aí, gente, como ele contribuiu muito para isso, né? Então, segundo o Philipp von Martius,
Ele desenvolveu a primeira pesquisa financiada, tá, pelo IHGB. Então, o cientista, para ele, a história brasileira era resultado do encontro de 3 raças, que eram os brancos, civilizadores, os povos indígenas, que eram os puros, que foram civilizados, e os negros, que tiveram seu papel reduzido pelo pesquisador apenas por sua força de trabalho, tá? Eu acho isso aqui um caráter um pouco preconceituoso, porque por mais que eles chegaram no Brasil, isso é opinião minha, tá? Eles chegaram no Brasil para serem escravizados, eles também deixaram um pouco da sua cultura, né? Então, a ideia das 3 raças influenciou muito o pensamento, né, sobre a história brasileira por muito tempo. Então, esse pensamento também foi alimentado por preconceitos, superstições, tá? Influências de teorias racistas que foram vindas da Europa. Então, eles tiveram aí teorias elaboradas durante todo o século XIX. Alguns intelectuais nesse período defendiam uma política de branqueamento racial, porque eles viam a mestiçagem como algo negativo, que poderia prejudicar o desenvolvimento brasileiro. Olha que preconceito. Então, por causa dessas características aí negativas que foram atribuídas às populações indígenas e aos povos negros, tá? Como se fossem os principais causadores de atrapalhar aí os estudos sobre a história brasileira. Aí vem, gente, o romantismo brasileiro, que foi marcado por temas ligados à valorização do Brasil, do indígena como herói nacional. Mas aí a gente tem que considerar que nesse período também teve representações indígenas que foram fantasiosas, né, ligadas a um passado imaginado, né, que excluía toda a violência cometida pelos colonizadores. E aí a gente vê que aí os povos indígenas eles foram representados como seres puros, como marca inicial de toda a história brasileira. Esse reconhecimento do papel deles estava condicionado aos valores dos homens brancos e ao processo de civilização. Então, os tupis, eles foram os grupos que ganharam aí proteção no romantismo em razão da exploração colonial, tá? E os que tudo que eles sofreram desde a colonização. Então, eles resistiram com maior intensidade, eles lutaram contra a presença dos europeus e eles foram representados como bárbaros. Os negros, eles eram representados de forma negativa e reduzia a força do trabalho. Então, teve aí suas tradições culturais silenciadas. As tentativas de construção dessa identidade nacional era baseada nos valores de uma elite branca que influenciou a forma de como os brasileiros se enxergavam como nação por muito tempo. Então, diante de todas as dificuldades de reconhecimento cultural, os negros e os indígenas, eles resistiram, né, na preservação das suas identidades culturais, eles não negaram. E aí o reconhecimento dessa diversidade cultural brasileira, ela é um importante passo para superar todos os preconceitos que foram construídos ao longo da história e também representar todos os interesses e valores da pequena parcela da sociedade. Então podemos dizer que o Brasil ele é formado por identidades culturais diversas, mas que precisam ser respeitadas e todas elas, independentes, precisam ser preservadas, tá? Então, aí a gente entra agora em algumas leis, tá? Leis e consequências, como a Lei Eusébio de Queiroz. Era um reconhecimento de independência brasileiro, né? Então, a Inglaterra ela posicionou contrária à manutenção do tráfico de povos escravizados africanos e da escravidão, e ela exerceu uma pressão até a edição da Lei Eusébio de Queiroz, que determinou o fim... Hoje a aula é até que horário? Até 2h10, eu vou até 2h10, tá? E o fim do comércio atlântico de escravizados no ano de 1850. Vou só finalizar esse pensamento aqui e eu já finalizo. Então, as razões que levou a Inglaterra a se posicionar contra a escravidão é bem relacionada com o processo de revolução industrial no país. Então, existia aí um interesse, né, de ampliar o mercado consumidor e, para isso, né, era necessário que ela expandisse a indústria inglesa e ela generalizou o trabalho assalariado.
Então, acabou com todas as formas de trabalho compulsório, tornou a população mais sensível à incompatibilidade entre a liberdade e a escravidão. A elite escravista teve uma influência política que dificultou a concretização dessas determinações inglesas para o fim da escravidão. E isso foi mantido em alguns lugares, como por exemplo no Brasil. Então, a abolição ela representou uma ameaça a baixas produtivas e ela deveria ser descartada. Então, em 1831, no governo regenciário decretou a lei que é de autoria de Marquês de Barbacena, com o objetivo de abolir a importação de povos escravizados africanos. E nos primeiros anos após a aprovação da lei, o comércio atlântico de escravizados teve uma queda intensa. Então, teve disputas políticas que acabaram fazendo a lei perder eficácia. Teve descumprimento de alguns compromissos pela coroa brasileira, que levou a Inglaterra a tomar outras medidas. E o parlamento inglês provocou a lei Bill Aberdeen e garantiu aí à marinha inglesa, né, o direito de aprisionar navios de traficantes que circulassem as rotas do Oceano Atlântico que ligava o continente africano e o Brasil. Então, todas essas pressões inglesas cresceu muito e o imperador teve que tomar outras atitudes e evitar um conflito. Por isso, foi, de certa forma, prejudicada a economia brasileira e o ministro Eusébio de Queiroz ele determinou o fim definitivo do comércio atlântico de escravizados no ano de 1850. Então, com o fim desse comércio, foi alterada a dinâmica da escravidão brasileira, né, sem, contudo, alterar a base da mentalidade escravista. Então, o preço dos pós-escravizados que viviam no Brasil aumentou e o comércio interno cresceu, e para atender essa demanda da cafeicultura, o tráfico interno de povos escravizados do norte e do nordeste para a região sudeste foi bem intensificado. As políticas de imigração dos europeus também foram adotadas. Meninos, a gente vai até aqui. Aí aqui a gente ia falar de trabalho assalariado. Eu vou trabalhar hoje e amanhã com história. E aí, como tem um tempinho que a gente não vê ciências, aí na quinta a gente estuda ciências, em vez de a gente estudar geografia. Pode ser? Não vai dar tempo de eu terminar. Apesar que eu queria muito, porque falta pouquinha coisa. Mas tudo bem. Outra questão. Vão lendo o livro, esse capítulo, porque a prova de vocês está em cima dele, tá? Tá bom? Por favor. Então, só para a gente concluir, deixa eu olhar aqui, que eu vou falar para vocês a nota da prova. Para quem está presente. Alice está aí, né? Mariana está aí, Luísa. Então tá, Alice, 60 pontos, tá? Mirella não tá, né? Ana Laura também não. Mariana, 100 pontos. Luísa, 60 pontos. Eu tô aqui, pontos. Professora. Quem? Ana Laura? Uhum. Não tô vendo vocês, meu zoom tá preto. 40, Ana. Tem mais alguém que tá presente que eu não disse? Eu, tia. Eu quem? Manu. Manu? Manu, 20. Tá bom? Meninas, vamos estudar um pouquinho para a história, não vai estar difícil. Leia esses conceitos aí de segundo reinado, tá? Melhor dizendo, deixa eu ver aqui. Para facilitar a vida de vocês, a prova eu vou montar ainda amanhã, que eu vou montar ela. Vou cobrar de vocês. Tem algum problema a gente rever esse capítulo 2 e eu cobrar na prova? Acho que fica mais fácil para vocês lembrar, não fica não? Vocês preferem o capítulo 1, primeiro reinado? Estou dando opção de escolha. Me digam. Hã? Eu prefiro 2, que a gente acabou, é mais fácil de relembrar. Eu também acho. Até porque isso aqui, como a gente está vendo, é bem mais tranquilo de lembrar e tudo. E eu estou priorizando ele para a gente estudar. Então, vai ser o 2 mesmo. Eu quero que vocês deem uma lida. Como tarefa de hoje, seria vocês lerem tudo que tem para frente.
Então, eu quero que vocês leiam da página 46 em diante. Para estudo, façam um resumo disso daí. E aí eu vou continuar explicando. E no final da aula, vocês me avisam o que é que vocês não entenderam. Combinados? Pode ser? Pode. Pode. Porque aí vocês, fazendo o resumo, é a forma de vocês estudarem, tá? E não esquecer facilmente o que vocês leram. E aí eu vou dar aula normal amanhã. Aí vocês me falam o que é que vocês não entenderam, que a gente foca nisso, tá bom? Ok. Então tá, minhas queridas. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde. A gente se encontra amanhã, tá bom? Tchau. Tchau, tchau.